Meus amigos, existe uma grande diferença entre o papel, esse é o papel, e o espelho. Isso é o espelho. Pois bem, o papel aceita quase tudo. Eu posso, por exemplo, colocar aqui nesse papel que eu tenho muito cabelo, que os meus dentes são lindos e maravilhosos e perfeitos, que eu sou inteligentíssimo e que eu tenho o rostinho do George Clooney. O papel aceita. Mas, quando eu me dirijo a esse objeto aqui chamado espelho, eu percebo que aquilo que eu coloquei no papel não corresponde à verdade. Assim tem sido a nossa realidade de intervencionistas. No papel, nós já lemos que a Rede Globo tinha sido invadida, que o Exército já tinha tomado conta do STF e assim por diante. No papel, nós temos visto meses e meses e meses após meses e meses que a intervenção é amanhã. Mas aí, quando nós olhamos para o espelho da realidade, não enxergamos nada disso. E vejam, como disse de manhã, faltam apenas 2 semanas para a eleição. Até quando vamos nos deixar enganar por aquilo que está somente no papel? Digo isso porque, faltando 2 semanas para as eleições, temos que admitir que a realidade espelhada, não no papel, mas nos nossos olhos, não deixa dúvidas. O povo brasileiro decidiu pelas eleições. Nós fizemos de tudo, eu fiz de tudo. Eu vim aqui e tentei desestimular os eleitores de Bolsonaro como e quanto eu pude, para que eles fossem para as ruas pedir intervenção e não eleição. O próprio Bolsonaro, de certo modo, fez o mesmo. Nós temos que admitir que é muito difícil lutar contra as urnas. Elas são fraudadas. E nada disso parou o movimento pela eleição. Isso indica o quê? O que a realidade está nos indicando? Que a força do povo é absolutamente maior do que as ideias de uns poucos. Ninguém consegue parar a força do povo quando o povo deseja agir em uma direção. O povo brasileiro deveria ter descoberto esse poder há muito mais tempo e usá-lo muito mais vezes em seu benefício. Poucas vezes o povo brasileiro se deu conta de que ele é poderoso. E quando ele imprime um movimento, ninguém o para. Não existe força capaz de deter a vontade do povo. E a vontade do povo está dizendo Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e fim de papo. Essa é a nossa realidade. O papel escrito pelos intervencionistas até hoje nos dava alguma esperança. Mas, faltando 2 semanas para as eleições, continuar no papel ou continuar tentando denegrir a imagem de Bolsonaro, enfraquecer a sua campanha, é jogar contra o Brasil. É jogar a favor da esquerda, do PT e do PSDB. Qual o sentido de continuar desestimulando o povo para ir às urnas? Agora que nós já sabemos
que este papel escrito pelos intervencionistas não será lido dessa vez. Qual o sentido de continuar tentando fazer com que o povo não vote? É o sentido de enfraquecer o PT, porque não há mais tempo para parar as eleições. Não há mais tempo, não há motivação, não há povo na rua para isso e as Forças Armadas não estão dispostas a fazer aquilo que meia dúzia de pessoas têm gritado e pedido. Ninguém pode me acusar de não ter tentado. Agora, eu nunca espalhei notícias falsas, como, por exemplo, a Rede Globo está invadida, o STF foi tomado pelas forças militares. Nunca falei isso, mas sempre tentei estimular os intervencionistas e também alertar aos bolsonaristas. Esse é um jogo perdido. Foi possível? Não foi. Não foi, porque nós estamos a 2 passos das eleições. 2 semaninhas nos separam das eleições. E ninguém mais conseguirá detê-la. Esta é a vontade popular. Devemos respeitá-la. Isso não quer dizer, volto a repetir, não quer dizer que deixaremos de ser intervencionistas. Não. O que nós não faremos é ficar em casa para que o PT e o PSDB se beneficiem disso. Isso, intervencionista nenhum deve fazer. Ah, mas eu estarei compactuando com o jogo sujo. Se você ficar em casa, você estará compactuando ainda mais. Pelo seguinte, vou tentar explicar por quê em pouquíssimas palavras. A intervenção acontecerá. De um jeito ou de outro, a intervenção acontecerá. Porque Bolsonaro será roubado. E se não for roubado, se chegar à presidência, não poderá governar. Fim, ponto. Isso acontecerá. Então o exército terá de intervir. E quando o exército, as Forças Armadas tomarem o poder para dar segurança, para dar legitimidade, talvez um artigo 142, ou talvez o artigo 1º da Constituição, não importa, a intervenção acontecerá por um desses 2 caminhos, se saberá quem deixou de votar. Porque tudo isso ficará registrado e um dia as Forças Armadas desejarão saber quem se omitiu para favorecer a esquerda, quem se omitiu para favorecer o comunismo, quem se omitiu para favorecer o candidato do crime político organizado. Porque, queiramos ou não, Bolsonaro é a única opção decente entre todos os outros. É político? É. Faz parte do sistema? Faz. Mas não dá para compará-lo a nenhum outro nesse pleito. Isso, como disse de manhã, até as pedras sabem. Eu não sou bolsonarista. Eu votarei sim, sairei de casa, votarei no Bolsonaro, mas não farei campanha. Não sou bolsonarista. Eu farei a minha obrigação de intervencionista, para que amanhã não digam que há uma grande dúvida se Bolsonaro ganhou porque um grande número de pessoas ficou em casa. Os intervencionistas nem são tão grandes assim, mas nós precisamos ajudar. Esse é o momento de unirmos força. Depois nós continuaremos pedindo intervenção, mas talvez nem precise ser pedido a intervenção. Porque Bolsonaro, sendo roubado, intimidado, ameaçado de morte, não podendo governar, seja de que forma for, bom, aí é com os bolsonaristas de plantão. E eles não deixarão barato. O nosso sonho voltará a ser uma realidade. O que nós não podemos desejar é o seguinte: algo que só o papel comporta, sem levarmos em conta o efeito espelhante da realidade. Isso é dar murro em ponta de faca, ou então, como eu disse, é lutar pelo inimigo.
e o inimigo é vermelho. É depois.